Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marlon, professor de língua portuguesa. Estou hoje aqui na companhia da nossa intérprete, a Débora, e vamos falar sobre gêneros propositivos reivindicatórios. Que nome grande e diferente, né? Você já ouviu falar sobre os gêneros reivindicatórios? Vamos então estudar um pouquinho sobre esses textos. Para começo de conversa, vamos então ler sobre esses termos que podem ser novos para vocês. Os textos propositivos dizem respeito a propor, recomendar, sugerir algo que julga ser direito ou adequado para alguém ou para muitos. Já os textos reivindicatórios são exigências, documentos em que o escritor reivindica, solicita, cobra por algo que confie ter direito. Então, enquanto um propõe, recomenda, o outro exige os direitos. E ambos os textos são argumentativos. E nós temos como exemplo carta de solicitação, carta aberta, abaixo-assinado e tantos outros gêneros que, por algum motivo, estão solicitando, reivindicando, exigindo ou propondo alguma ação. Vamos analisar aqui o título de uma manchete. Observe aí na sua telinha e veja se esse título ele é mais propositivo ou reivindicatório. A manchete diz: designer cria capacete com ventilação para proteger da Covid-19. Então, será se esse título ele está apontando uma exigência ou ele está propondo algo? Se você respondeu que está propondo, você acertou. O título da notícia ele pode ser, então, propositivo, pois, de maneira clara e intencional, aponta uma proposta, que é o quê? A criação de um capacete que protege da Covid-19 e ainda tem ventilação. Agora eu vou te convidar a ler comigo uma notícia que também é acompanhada por um cartaz. Será se eles dialogam também? Pense nisso durante a nossa leitura. Vamos lá. Série de conversas online. Inscreva-se. Ser criança no mundo digital. O ambiente digital é um espaço que traz desafios e riscos para o desenvolvimento pleno das crianças e adolescentes. Para contribuir e auxiliar famílias e educadores, o Instituto Alana, com apoio do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, da Safernet e do portal Lunetas, realiza o evento Ser Criança no Mundo Digital, série de conversas online. Os diálogos serão transmitidos no link sercriança.alana.org.br e terão recursos de acessibilidade, intérprete de Libras e legenda em tempo real. No total, serão 6 conversas que trarão para a pauta temas relacionados ao uso da tecnologia por crianças e adolescentes e o papel da família, das escolas, do Estado, das empresas e plataformas de tecnologia. A estreia da série de conversas será no dia 26 de junho, às 17 horas. E os encontros seguintes nos dias 3, 17 e 24 de julho e 7 e 14 de agosto. Em cada mesa participará especialistas das áreas da educação, psicologia, tecnologia e direito, que vão dialogar e responder perguntas do público.
Bem, então, acabamos de ler uma notícia que é muito interessante e nos diz muito a respeito de ser criança no mundo digital. Vamos observar algumas coisas, então, a respeito desse texto. Qual é, então, a temática? Então, a notícia aborda o quê? Uma série de conversas com pautas relacionadas ao uso da tecnologia por crianças e adolescentes. Professor, esse texto possui uma relevância, então? Possui. Ele traz uma relevância social justamente pelo fato de o ambiente virtual trazer desafios e riscos para o desenvolvimento pleno das crianças e adolescentes. Então, é claro que o texto tem uma finalidade, tem um objetivo. E esse objetivo é o de fazer com que o produtor da notícia divulgue o evento Ser Criança no Mundo Digital, série de conversas online, que é criado pela instituição e, com isso, pode atrair o máximo possível de famílias e educadores para participar desse evento. Então, já que nós refletimos um pouquinho a respeito da notícia, vamos retomar o cartaz que introduz esse texto e verificar se ele está, de fato, sendo associado à notícia ou não. Observe, então, que o cartaz ele expõe a informação principal da notícia, que é a divulgação do evento. Portanto, a finalidade dele é informar e de uma maneira objetiva, sem muito texto, como lá na notícia. São informações diretas. O cartaz auxilia, portanto, no objetivo do autor, porque é uma forma de chamar a atenção do leitor sobre o tema, trazendo a informação principal da notícia de maneira resumida, além de imagem e local para inscrição do evento. Observe, então, que o cartaz ele é mais prático, mais objetivo, ele alia imagens ao texto. Então, é uma comunicação breve, rápida, mas que tem que surtir efeito, né? E eu te pergunto, esse cartaz, ele está reivindicando algo ou ele está propondo algo? É bem claro que é um convite, é uma proposta, né? Observe, então, que o cartaz ele pode ser propositivo. Mas somente o propositivo? Vamos refletir sobre isso. Veja aí na sua telinha. Você percebeu, então, que o cartaz pode ser um gênero propositivo? Isso acontece porque, além de informar, ele pode sugerir, propor algo como, por exemplo, a participação em uma palestra, a visita em uma exposição. Da mesma forma que algo pode ser proposto em um cartaz, é possível que algo seja reivindicado através dele. E aí nós temos como exemplo a reivindicação para o fim da violência sexual infantil, a reivindicação relacionada à luta por direitos trabalhistas. Então, o que nós podemos compreender? Que um cartaz ele pode trazer textos propositivos e textos reivindicatórios. Agora vamos ver um outro gênero, que é o abaixo-assinado. Você conhece? Você já produziu algum? O abaixo-assinado é um gênero reivindicatório. Por quê? Porque ele tem como característica principal a argumentação, em que um grupo de pessoas envolvidas num só objetivo se une para solicitar, reivindicar melhorias, soluções, entre outros motivos. E o público-alvo desse texto é composto por pessoas com poder de decisão. Eu reivindico algo para alguém que possa resolver o meu problema. E a linguagem empregada em um abaixo-assinado deve ser clara, deve ser objetiva e precisa, seguindo então um padrão formal da língua. Ainda observando a estrutura do abaixo-assinado, ele tem umas certas particularidades. Vamos ver elas aí agora na sua telinha. Primeiro é o vocativo, que é o nome do destinatário ou o cargo acompanhado do pronome de tratamento necessário a quem nós estamos remetendo o abaixo-assinado. Em seguida tem o corpo do texto, que é uma apresentação dos argumentos de fato,
seguidos pelas referidas solicitações. E logo após essa descrição, há o local, data e assinatura dos solicitantes, ou seja, das pessoas que são as que estão requerendo aqueles direitos. Bem, então nós vimos cartaz, nós vimos o abaixo-assinado, e agora eu vou trazer um outro gênero para você, que é o folder. Provavelmente, esse gênero você já teve muito contato, já recebeu na rua, em supermercados, é muito comum, né? Mas de onde vem essa palavra, né? A origem da palavra folder vem do inglês e significa folheto dobrado. Algumas pessoas também chamam de flyer. E diferente dos folhetos e panfletos, esses que nós recebemos na rua, né, que podem não ter dobras, o folder, que tende a ser impresso, é constituído de uma só folha de papel com uma ou mais dobras e traz um conteúdo informativo ou também publicitário para divulgar algum produto, né? Esse gênero é dividido em blocos, composto de recursos verbais e não verbais. Ou seja, geralmente o folder ele não tem apenas textos, mas tem uma imagem para trazer uma atração maior ao leitor e tentar prendê-lo ali na leitura daquilo que está sendo veiculado no folder. Bem, o folder, na sua estrutura, ele apresenta uma capa, a parte, digamos que visual principal, né? É a abertura, a apresentação daquele texto para o leitor. Então, tem que ser muito atrativa. Em seguida, no interior dessa dobra, há a mensagem, né, o texto que está sendo veiculado, que pode estar acompanhado por imagens também. E a última página do folder, que costuma conter informações como contatos de quem está trazendo aquelas informações ou promovendo aquele produto do folder. A linguagem ela varia muito de acordo com o público-alvo, com o objetivo comunicativo do texto, né? Então, os vocábulos também são muito específicos, porque depende muito de qual é a mensagem, qual é o público e qual é o objetivo do texto. Geralmente, o conteúdo e a linguagem utilizada para passar esse conteúdo é mais formal, né? E é um texto muito usado em peças de campanhas sociais também. Então, geralmente, o folder ele quer promover um produto, promover uma ideia, mas isso também não impede que o produtor elabore folder trazendo reivindicações. Observe, então, que esse gênero ele também pode trazer proposições e reivindicações. Olhe aí na sua telinha 2 exemplos do folder, né? Então, o primeiro exemplo aí é um folder dobrado em 3 partes e contém apenas texto no interior deles. E na capa, uma imagem. Já no segundo exemplo, nós observamos que no interior do folder há texto, há imagens, há um design mais variado, né? Então, isso depende muito de qual é o seu objetivo comunicativo ao produzir um. E para a gente ir finalizando, eu vou trazer um outro gênero que é a carta de reclamação. Nesse gênero, o autor se coloca como um sujeito que reivindica direitos, exigindo do interlocutor a resolução de seu problema, e neste caso, o estilo do texto é sustentado por relatos de acontecimentos e menções das leis. Leia aqui comigo agora uma carta que exemplifica isso que eu acabei de ler com vocês. Olha só. Goiânia, 1º de janeiro de 2022. Aos editores do Jornal da Comunidade. Nós, moradores do bairro, queremos protestar contra o barulho que os caminhões de gás fazem todo sábado, às 6 horas da manhã, acordando a todos do bairro com sons de motor do caminhão e de música insuportáveis. O nosso sossego é interrompido sem nenhuma preocupação da empresa que vende gás. A Associação de Moradores Setor Águas Douradas já fez várias reclamações na respectiva empresa, mas os nossos pedidos não foram atendidos.
Informamos-nos sobre a legislação que nos protege contra esses abusos e achamos a lei número 11.938, de 19 de novembro de 1995, que proíbe esse tipo de barulho, mas os órgãos da fiscalização municipais ainda não regulamentaram essa lei, o que dificulta o seu acionamento pelos moradores. Perguntamos, vamos ter que conviver com esse incômodo até quando? Não há autoridade que possa governar de forma justa essa situação? Editores, esperamos que com a força de vocês na mídia, essa carta de protesto chegue aos órgãos competentes. Alfredo Mariano da Silva, presidente da Associação de Moradores do Setor Águas Douradas. Então, observem aqui que, nessa carta, o presidente da associação está reivindicando direitos constituídos na lei que não estão sendo cumpridos ali no seu bairro. Para a gente, então, encerrar o nosso encontro, eu quero te convidar a refletir um pouquinho sobre o que nós vimos aqui nessa aula. Você conhecia alguns, ou pelo menos um dos gêneros apresentados? Já produziu algum deles? E em quais situações no seu cotidiano seria possível produzir um abaixo-assinado? E você já observou que o gênero folder parece muito simples, mas circula em diversos contextos? E em quais situações um folder poderia propor ações e em quais situações ele poderia reivindicar direitos? Bem, além de pensar sobre isso, que tal desenvolver uma proposta de atividade que está lá no portal Conexão Escola? É simples, é só acessar o portal, fazer a atividade e aprender sobre esses gêneros propositivos e reivindicatórios. Foi muito bom ter a sua companhia, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!